Bom dia, Rebeca! E aí? Essa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre teatro. Opa, parte me toca. A gente vai conversar um pouquinho sobre o capítulo 4 do seu módulo, mas o foco real da aula de hoje é que você seja introduzida um pouquinho a algumas ideias, surjam algumas duvidazinhas e que na aula que vem a gente consiga conversar com os meus amiguinhos que vão vir aqui ter um papo com vocês, ok? É ideal que você tenha várias e várias dúvidas ao sair daqui, tá certo? Então, pegue tudo isso, anote, faça perguntas, formule elas, finja que você é uma jornalista famosa que vai entrevistar a galera e aplique tudo isso na terça-feira que vem, ok? Mas óbvio, você já pode adiantar algumas para mim, se forem mais urgentes, que eu vou, óbvio, responder você, né? Tentar sanar elas o máximo possível. Contudo, algumas podem ser muito boas e serem levadas lá para a gente ter um debatezinho, ok? Bom, a gente vai pegar o seu livro rapidinho aqui para a gente se guiar pelo assunto tão complexo que é o teatro. Já dei uma lida nele e eu vi como ele leva as coisas. Ele começa pelo carnaval, isso não é à toa, ok? O carnaval ele é uma expressão quase que essencialmente teatral. Do carnaval, por exemplo, a gente tem o nascimento de gêneros teatrais como a farsa, que não é exatamente atrelada ao carnaval, o nascimento dela. A farsa é um gênero teatral que nasceu antes do carnaval, óbvio, ela nasceu ali dentro da igreja, e isso aí dá pano pra manga pra gente contar a história sobre como a farsa, que é mais ou menos o gênero que deu origem, assim, forçando um pouquinho a história, mas que deu origem ao besteirol, que a gente conhece hoje, tipo um toma lá da cada vida, ela nasceu nas igrejas. Então pensa aí, é história pra gente contar, mas não é o papo de hoje. Mas basicamente ela criou uma relação legal com o carnaval quando começou a ser interpretada fora das igrejas, nas praças e tal. Mas alguém que tem uma relação extremamente direta com o carnaval é a comédia dell'arte, que é um movimento, por assim dizer. Ele é quase a mesma coisa da farsa, tem umas diferenças peculiares e particularidades muito importantes. É ali no período do Renascimento e é completamente contrário de tudo que o Renascimento pregava. É uma arte extremamente feita do povo para o povo e se caracterizava pelo uso daquelas máscaras. Então aquela máscara do Arlequim, aquela máscara do Pantaleão, aquelas que tem um bigão assim, tudo isso são máscaras da comédia dell'arte. E cada máscara representava um personagem, e cada personagem era uma sátira de algum grupo social daquela Itália ali do período do Renascimento. É bem interessante, por mais que não fossem peças que se propusessem a de alguma forma dar soluções ou criticar de maneira mais séria essas instituições, elas eram expositivas. E isso agrega muito na gente de entender como, por exemplo, uma peça de besteirol, por mais que ela não tenta tecer críticas sérias e extremamente Formais. ela ainda consegue ser muito útil como uma peça de expor a realidade, né? De uma maneira que ainda consiga fazer a gente rir. Isso vem lá desde as suas raízes medievais e até antes disso. O carnaval está associado muito com a comédia dell'arte, porque as máscaras vieram inspiradas no carnaval italiano, carnaval de Veneza, ok? Então a gente tem todas essas clássicas aí, e a partir do Arlequim a gente teve a criação, a relação lá que gerou o palhaço. Então o palhaço que a gente conhece hoje, com o nariz e tal, é um conceito que veio derivado do Arlequim, que era um personagem da comédia dell'arte, um arquétipo, como a gente chama. Isso é muito interessante, né? Tem toda uma historinha por trás das coisas. O nariz do palhaço seria a máscara mínima daquele personagem, né? Então aquilo ali ainda é uma máscara, mesmo sendo só algo que cobre o nariz, mas é a máscara mínima. É muito interessante. Isso não é papo agora, é só tecendo algumas ideias. E depois ele fala um pouquinho sobre a origem do teatro. Bom, aqui vem um ponto de debate legal. A gente normalmente contextualiza o teatro aonde? O teatro, o que você vai ver em todos os livros, em todos os vestibulares, em todos os lugares. O teatro nasceu na Grécia. Ele nasceu dentro dos festejos de Dionísio, que era um deus grego,
que era voltado, a gente tinha uma dualidade entre Dionísio e Apolo, né? Apolo sendo a ordem e Dionísio mais ou menos o caos, né? Sendo mais ou menos a pederastia, a loucura, loucura. O Dionísio, ele tinha esses festejos e muitas pessoas andavam juntas como se fosse um coro, ok? Grava isso aí. Então, um belo dia, dessas pessoas que estavam juntas como se fosse um coro, se destacou uma. Era quem? Era Téspis, o primeiro ator. Nasceu dele, então, o monólogo. Olha lá, ele era o ator. O primeiro ator da história era Téspis, oh meu Deus. Essa é a história que a gente conhece, que a gente mais vai ver. E que, honestamente, se o seu objetivo é só conhecer essa parada para passar no vestibular, é basicamente suficiente. Se vai que vai ser cobrado no vestibular. Contudo, a gente quer mais. A gente sempre quer mais, né? Então, não basta só saber que Téspis foi o cara que teoricamente foi o primeiro ator, vindo dos festejos de Dionísio. E é isso. Depois dele vieram outros atores e tal, e pá. Tá. Mas e aí? Ele era o protagonista, né? Ele era o monólogo, ele era o cara do monólogo que estava fazendo um discurso solo e ele era o protagonista porque só era ele em cena. Essa é mais ou menos a origem padrão que a gente vai ver. Contudo, lembra que a gente falou sobre a origem da arte? A gente disse que a arte está junto com a humanidade desde sempre. E aí eu citei as pinturas rupestres. Talvez tenha sido injusto só citar as pinturas rupestres. Por quê? O que é que acontece, Rebeca? A gente fala de arte, a gente já associa com pintura, com artes visuais, e aí a gente sempre tende a falar dessas gravuras rupestres que tomaram conta como sendo a primeira expressão artística do homem. E quizá sejam realmente, mas é algo que a gente nunca vai saber com tanta certeza. Porque a única forma das civilizações antigas serem estudadas e a gente constatar o que é que elas faziam ou deixavam de fazer é a partir de material. A pintura deixa material, a escultura deixa material, roupas, vestimentas, etc. Isso é bem material. E até a palavra, né? A palavra, ela escrita é material. O problema é que muitas culturas se desenvolveram pela oralidade. Muitas culturas complexas se desenvolveram assim, apenas pela fala, apenas conversando. Muitas histórias eram contadas apenas falando, apenas pelo que era dito. E, particularmente, muitas dessas histórias se perderam para sempre no tempo, porque você não tem como resgatar a fala de pessoas que, sei lá, existiram há milhões de anos atrás. Contudo, antes da gente desenvolver mesmo um sistema de escrita e um sistema de falas, já existia uma outra coisa que se perdeu com o tempo muito facilmente, muito provavelmente, que são as expressões de dança, de música e de teatro. Porque não tem como você gravar isso, né? Ainda mais pensando que não tinha nenhum tipo de tecnologia com smartphone na época, né? Milhares de anos atrás, na verdade. É de se pensar como o teatro, principalmente o teatro e a dança, eu diria, não, o teatro, dança e música podem ter surgido perfeitamente antes das gravuras rupestres, porque uma forma de comunicação por som já é uma coisa bem possível de acontecer, não por palavras, mas por sons. Inclusive, vale ressaltar uma comunidade da Turquia que se comunica só por assovios, ou seja, você tem uma comunicação somente sonora. Essa linguagem ela surgiu, óbvio, que mais recentemente, há cerca de 400 anos, mas ainda é um exemplo de como poderiam ter existido formas de se comunicar que não usassem a palavra, mas os sons. E por que não a música antes mesmo de haver as primeiras pinturas rupestres, por exemplo? Acontece que se você não está falando de instrumentos e sim da sua voz, não tem como isso ser gravado, né? Tipo, por mais que você que isso seja frequente nessa sociedade, não tem como isso ficar gravado. As paredes da caverna, elas são fósseis, né? Praticamente, elas ficam lá gravadas eternamente, ainda mais em algumas paredes que ficaram tampadas, né? Por exemplo, tem cavernas que foram sofreram algum deslizamento, uma pedra tapou a entrada delas, então elas estão hiperconservadas. Então, principalmente isso você não tem, você nunca vai ter essa hiperconservação, que você vai chegar e vai parecer que fizeram um desenho um dia desses, tá ligado? Nunca você vai chegar e ver uma música
né? Você não vai conseguir ouvir isso, a não ser que você crie uma máquina do tempo. E com teatro e dança a mesma coisa. E é muito fácil de imaginar que o teatro e a dança eles podem já ter surgido com a humanidade há muito tempo atrás, se você observar como existem elementos teatrais em várias partes da nossa sociedade. E principalmente, uma coisa que já vem com o homem praticamente, com a humanidade, já está junto à humanidade, do lado tem praticamente ela, a religião. E toda religião tem, nossa, é repleta de elementos teatrais. Pensa assim, a liturgia do catolicismo, o que é aquilo todo, quanto de simbolismo, de alegoria tem naquela parada do padre chegando, do corpo de Cristo, tudo isso, do sangue, um monte de coisa. Isso tudo tem elementos extremamente teatrais, é muito teatralesco. E se você olhar, né, os festejos do candomblé, aquilo ali, nossa, é puro teatro, pura dança. Inclusive vários diretores teatrais do mundo todo já vieram visitar terreiros de candomblé aqui na Bahia, aqui no Brasil no geral, porque eles viam nisso uma teatralidade gigantesca. Os próprios festejos indígenas todos têm elementos, tudo, desde a religião europeia até a africana, até a indígena, todas têm elementos que nos remetem à teatralidade, a algo teatral. Isso é muito fascinante, nos mostra que muito provavelmente, junto com a religião, já veio o teatro, já veio a dança, já veio essa forma de festejo, porque se você observar, mesmo na história da Grécia, no que a gente conhece, o teatro nasce junto com a religião, com a fé dos gregos, né, com o festejo a Dionísio. Então, é algo que se liga muito. A gente, pegando esse parênteses aí, a gente pode falar um pouquinho sobre como o termo teatro, né, é um termo que é relativamente ao teatro grego. Né? Existem vertentes de estudo dentro do teatro de que o termo teatro, né, é essencialmente referindo-se ao que aconteceu na Grécia e ao que acontece na Europa. E que o teatro que nasceu ao mesmo tempo na América, na Ásia, na Oceania, não é teatro, na verdade, mas é uma expressão artística própria desses locais. Então a gente tem um no Japão, por exemplo, que a gente chama de teatro no, mas de acordo com essas vertentes, não deveria ser chamado teatro no, deveria ser chamado no, porque aquilo ali, por mais que tenha elementos muito parecidos com teatro, chamar de teatro é quase como rebaixar uma subcategoria de algo que é eurocêntrico, né? Que é algo que nasceu na Europa, não, porque a gente tem que denominar tudo com base nisso daqui, sendo que é uma expressão própria, né? Então, existe essa possibilidade de interpretação. Mas a gente vai tratar aqui realmente como teatro um termo geral, até mesmo para essas expressões locais, certo? A gente tem o teatro com suas amplas variedades só a partir daí, você já consegue ver. E tem uma história legal que eu gosto de contar, porque ela é fascinante. É uma história de Augusto Boal. Augusto Boal, se você não conhece, é um cara que é baseado em outros escritores, mas foi de uma autoria gigantesca. Ele fez uma poética, né? Ele teorizou uma poética teatral chamada Teatro do Oprimido. Né? Esse Teatro do Oprimido ele vem baseado nos estudos de Paulo Freire e também nos estudos de Bertolt Brecht. Paulo Freire, um educador, Bertolt Brecht, um dramaturgo, mas ele transforma isso de uma maneira única. O cara é o cara, na moral. A gente pode ter uma aula só sobre ele, mas vale ressaltar apenas a relevância desse cara no teatro mundial. A gente tem o Teatro do Oprimido sendo estudado e aplicado na França, muito principalmente na França, que é muito forte. Eu já conheci colegas francesas que vieram aqui para a Bahia, que vieram lá para a UFBA para estudar o Teatro do Oprimido por causa da Getô, e aí é outra viagem, né? Uma jornada internacional do Teatro do Oprimido que rola, e aí a sede na época foi a UFBA. E ela foi lá para vivenciar isso, porque na França é muito forte o teatro oprimido. Mas além da França, a gente tem vários países que utilizam o teatro oprimido como uma forma de lidar com algumas situações políticas delicadas, como é o caso da Índia, como é o caso de alguns países da África, do Oriente Médio. Então é extremamente rico, aí vale a pena estudar, até por si só mesmo. A gente vai citar talvez mais para frente, mas, de novo, aqui a gente está passando por cima para a gente seguir o ritmozinho do livro e a gente também não se estender demais. Então, o teatro oprimido, ele e o Boal, ele tem várias vertentes, né? O teatro oprimido ele tem várias ramificações dentro dele.
E uma dessas ramificações é o teatro legislativo. E tem um livro que fala sobre essa forma de teatro. Nesse livro, Boal cita uma história que aconteceu com um colega dele, que também praticava o teatro oprimido, que ele estava fazendo teatro oprimido no hospício. E aí o que aconteceu? Ele lançou lá a ideia para os caras que era o seguinte: bom, vou explicar aqui, né, a história do teatro. E aí falou, não, porque a gente tinha um coro, né, os festejos a Dionísio, e aí se destacou uma vez Téspis. Téspis foi o primeiro ator e fazia o monólogo, que era uma pessoa falando sozinha. Depois de um tempo, o primeiro trágico, Ésquilo, ele criou o deuteragonista, né, o segundo ator. E aí também nasceu com ele o diálogo. E aí esse cara aí perguntou para os alunos dele do hospício o seguinte: Téspis criou um monólogo que é uma pessoa falando sozinha. O deuteragonista que nasceu com Ésquilo, ele criou o diálogo, que são duas pessoas, e aí todo mundo em silêncio. E ele insistia. Então, olha lá, o monólogo é uma pessoa falando sozinha, o diálogo são duas pessoas, e aí ficou nessa. Aí alguém do meio da sala levantou. Ele pediu pra falar. Aí o cara falou assim: Os diálogos são duas pessoas falando sozinhas. e isso é extremamente de explodir a cabeça, né? O monólogo é uma pessoa falando sozinha, o diálogo são duas pessoas falando sozinhas, né? E aí o próprio Boal deixa lá a interrogação: quantas vezes a gente não está fazendo monólogos achando que está dialogando? Mas, continuando, temos essas histórias possíveis da origem do teatro. O livro, obviamente, adere à hipótese do teatro mais eurocêntrico mesmo, de nasceu na Grécia por Téspis e tal. Quando eu uso o termo eurocêntrico, é dizendo centrado na Europa. É basicamente uma referência de que a gente tem uma cultura, uma forma de se referenciar intelectualmente, culturalmente à Europa. A Europa é o centro do mundo, é o centro intelectual, é o centro da coisa toda. Hoje em dia não é tão influente, né? A gente tem uma influência muito mais forte dos Estados Unidos, mas dentro dos meios mais formais, mais acadêmicos, das universidades, a Europa ainda é muito forte nesse sentido, principalmente teatro. Por agora a gente está começando a entender que teatro não é só aquilo, né? Nos padrões europeus existe uma parada nossa aqui que a gente pode abraçar, e isso é muito bom. Mas uma coisa que vale ressaltar nesse ponto todo é como não existia a figura de um diretor nessa parada toda. Por mais que seja estranho a gente pensar, o diretor é uma figura recente. A gente pensa em teatro, a gente já pensa em diretor, ator, plateia e figurino, né? Então, a gente não consegue imaginar que não existia um diretor. Na verdade, o termo e a própria função diretor, que no teatro a gente conhece mais como encenador, por mais que tenha diferença, mas no geral a gente meio que já mistura tudo, né? Diretor, encenador, tudo a mesma coisa. Esse nome e essa função específica e delimitada só surgiu no final do século XIX, início do século XX. Antes disso, né, então você já pode imaginar, a gente está falando da Grécia Antiga, né, tipo, antes de Cristo, e você pensar que só, sei lá, 1900 anos depois foi se ter o diretor, sendo que já existia teatro há milênios. É meio estranho se pensar que hoje é tão associado à figura do diretor. Mas porque sempre teve alguém para organizar, né? Se você parar para pensar, algum líder espiritual de uma tribo, algum empresário mais focado em trazer renda para aquele espetáculo, ou os mecenas, né? Vamos lembrar que existiam pessoas que financiavam uma determinada peça, uma determinada obra de arte, né? Michelangelo tinha muito disso, Michelangelo tinha mecenas que pagavam, custeavam, davam o dinheiro para ele fazer as pinturas, e as peças não eram diferentes, tinha pessoas que pagavam, e essas pessoas queriam, né, do jeito delas, óbvio. Mas não tinha uma função muito bem definida de diretor. Mais para frente, alguns atores mais experientes começaram a tomar uma função de coordenar o grupo, mas ainda não eram diretores. O diretor, ele tem uma função de harmonizar um espetáculo, né? De tornar toda aquela obra que é feita por um monte de gente, por ator, por iluminador, por figurinista, por maquiador, por alguém que está encarregado de alguns efeitos práticos e, enfim, por um monte de gente,
ele é encarregado por tornar tudo isso algo harmonioso, algo que você consiga enxergar a unidade, que não seja cada um fazendo alguma coisa completamente diferente, sem nexo um com o outro. Esse termo, ele veio muito ligado a um movimento chamado movimento naturalista. E aí você vai me ver várias vezes dizendo, não, porque o teatro não é só o naturalismo. E por que eu falo isso? Porque o naturalismo, o movimento naturalista, é essencialmente o que você pensa quando você pensa em teatro. Você pensa em teatro o quê? Você pensa em um ator interpretando o personagem, tentando passar o máximo de verdade desse personagem, tentando fazer uma mímese, né? uma imitação da realidade perfeita, numa cena que tenta imitar a realidade perfeitamente, tenta trazer o espectador para dentro daquele local, como se aquilo ali fosse real, e que os sentimentos sejam reais, e que o ator realmente sinta aquilo. E que você chore com o ator chorando, e que o ator chore, porque o ator tem que chorar, o ator tem que sentir a parada. E essas ideias todas de que tudo tem que ser real e tudo tem que ser, nossa, tem que ser intenso, e tem que ser a flor da pele, essa parada toda aí, que você entende quando você fala de teatro. Lembrando aqui que isso tudo é uma explicação bem resumida, não tem nada aqui definitivo e, enfim, isso tudo dá um doutorado, não daria para eu resumir aqui em alguns minutos de vídeo. Mas, só para ressaltar para ti que quando eu falo de intensidade, eu não quero dizer de exagero de emoção. Eu quero dizer exatamente da pessoa sentir aquilo como se fosse real. Existem, óbvio, vertentes do teatro que pedem esse exagero da emoção, até mesmo para a plateia conseguir enxergar, mas o naturalismo, uma base que a gente pode pensar é que ele não imagina que tem uma plateia, né? A ideia é que aquela cena seja como se fosse de verdade. Então as pessoas ficam de costas, né? Os atores ficam de costas para a plateia e falam numa voz um pouquinho mais natural. São coisas assim. Normalmente é isso que a gente imagina quando a gente fala de ator. A gente imagina que a gente tem que parecer o mais realista possível, os sentimentos mais reais possíveis, etc. Isso não é teatro no sua amplitude, isso é o teatro naturalista. Existem várias vertentes do teatro, várias poéticas do teatro. E uma delas é o naturalismo, que é exatamente o que você pensa sobre o teatro. E aí vamos fazer um exercício aqui. Por que será que você pensa isso quando você pensa em teatro? Porque você associa já com a palavra ator. Mas de onde vem a sua associação com o ator? Não é exatamente do teatro, é do filme. E quem é que, né, manda nos filmes tudo? Quem é que influenciou o mundo quando se trata de filmes? Os Estados Unidos, por causa de Hollywood. E aí, quem é que influenciou o cinema de Hollywood? Óbvio que o teatro americano. E quem é que influenciou o teatro americano? Stanislavski. Quem é que é Stanislavski? Ah, um naturalista. Bom, nós temos entre os naturalistas mais famosos e que foram precursores desse termo do diretor, a gente tem o Stanislavski, o Duque de Saxe-Meiningen, que foram dois importantes. Na verdade, o Duque de Saxe-Meiningen nem foi ele em si, mas foi a trupe, né, de teatro dele. Stanislavski, ele teve uma escola de arte em Moscou, ele era russo, mas a gente grava muito o nome dele, né? O cara foi um revolucionário. O Stanislavski, como eu falei, ele teve uma influência muito grande nos Estados Unidos, ele foi muito consumido nos Estados Unidos, influenciou muito lá. Por isso que o teatro e depois o cinema dos Estados Unidos se pautou muito nessa tentativa de fazer algo real, algo realista que você sente. E daí, depois que Hollywood se enfurnou de atores tentando passar a realidade, de filmes tentando convencer você de que aquilo tudo era real, aí o mundo todo começou a querer fazer também novela, série, tudo que você vê hoje em dia é uma experiência de tentar trazer realidade. E isso é muito influenciado pelo teatro naturalista. Contudo, não foi nem Stanislavski, nem a trupe de Saxe-Meininger que tem o trunfo de serem considerados os precursores da encenação. Quem tem esse título hoje em dia é Antoine, um francês, um grande dramaturgo, um grande diretor, que é considerado o pai da encenação, é considerado o primeiro encenador.
Como eu falei, a figura já existia antes, né? Mesmo que de uma maneira um pouco distorcida. Mas Antoine foi o primeiro a assinar o termo encenação. E como eu falei, o objetivo é dar unidade a um trabalho, é transformar uma peça em uma obra de arte só, e não em várias obras se misturando. O encenador ia dar a visão geral. E aí, se você pensa que o objetivo do naturalismo era passar essa realidade, era passar esse sentimento, era trazer essa sensação de que aquilo tudo era real, aí você começa a entender o porquê que foi nesse movimento que o encenador nasceu, porque você precisa de muita organização e de muitos detalhes corretos para que isso consiga funcionar. Quando não falamos de naturalismo, normalmente a gente pensa em realismo também, né? Que é um naturalismo um pouquinho menos extremado, um pouquinho mais suave. E o realismo é só um naturalismo mais leve praticamente. Ou o contrário, né? O naturalismo é um realismo mais pesado, mais punk. Em resumo é isso. E o realismo, ele também é uma coisa que está muito difundida, mas também não fecha o teatro aí. A gente tem várias outras vertentes poéticas e formas de fazer teatro. É uma caixinha sem fundo, entende? Então, vale a pena sair mergulhando lá, sem se importar muito se você está chegando no raso ou não. Mas é bem legal ficar pensando sobre como, nossa, você não precisa convencer a outra pessoa necessariamente para você ser uma atriz, né? Existem formas e formas de atuar, formas e formas de se fazer teatro. Uma delas é o naturalismo, que eu acho muito legal, eu inclusive gosto muito, só que o que me bate aqui no peito é que parece que só tem isso para a maioria das pessoas, mas não tem, é muita coisa a mais. Ah, sim, aqui tem algumas definições sobre o que é teatro. E, bom, é complexo chegar para te dizer o que é teatro, né? Um conceito que Boal falava era que teatro é conflito, né? Ele até diz uma coisa parecida aqui, teatro é um embate de dois seres apaixonados em cena. Bom, o teatro é um conflito acontecendo. Esse conflito pode ser entre duas pessoas, entre uma pessoa e um objeto, entre uma pessoa e a plateia, mas é conflito. E existe também um estudo aí da raiz etimológica da palavra teatro, né? A etimologia é a origem da palavra, e tem uma certa ligação de teatron, que é o termo grego, de onde veio o teatro, com o termo testemunha. E há uma associação então de que teatro, o significado da palavra é essencialmente de onde se vê, salvo engano é essa a tradução correta. E isso é interessante, né? O significado do termo está associado à plateia, à existência de plateia. E aí, por que é tão complicado definir o termo? Por exemplo, teatro é a representação de um personagem, poderíamos dizer isso. Mas e aí? Isso não é unanimidade. Eu já tive debate lá com o professor dizendo que teatro não é necessariamente a representação de personagem. A gente não tem que ter uma representação de personagem ali, né? E você tem isso não sendo unanimidade, né? Isso vai ter debate, tem pano para manga. Será que é só representação de personagem? E quantos teatros que você não tem nenhum personagem sendo proposto ali, é só uma emoção, né? Então não é uma alegoria que tipo assim, tem um personagem que representa a raiva. Não, é a raiva em cena, é a angústia em cena, é isso em cena. Tem teatro que não tem ator, né? Tem teatro que você está lidando simplesmente com emoções, que são jogos de luz, etc. Tem teatro que é você em cena, sabe? Então, você não está representando o personagem. E dizer que você é o personagem ali é meio forçação, porque é você, sabe? É você em cena. Então, tudo muito delicado, sabe? Você já percebe a partir daí de que tem que ter texto, né? Alguns falam assim, não, porque tem que ter o texto teatral, o drama e tal, mas, nossa, a gente tem a própria comédia dell'arte que eu falei, que ela tinha o que a gente chama de canovaccio, que era uma espécie de tópicos do que ia acontecer, e é improviso puro, era tudo improvisado. Então, eles se baseavam na história dos personagens, que eram arquétipos, como eu falei, ou seja, cada máscara tinha uma história, por assim dizer, mas eles improvisavam em cima disso. Então, não tinha um texto teatral, por assim dizer, né? E a gente tem hoje teatro que não tem texto nenhum, é improvisação pura. Então,
Você não pode dizer que está no texto a teatralidade, nem que está no personagem a teatralidade. Talvez a ideia do conflito seja a que melhor resume tudo, né? Teatro é conflito, é conflito. É conflito entre uma pessoa e alguma coisa. O outro exemplo que eu posso dar, para a gente fechar essa parte, é que o próprio público, né? O teatro é o público, mas já vi autor dizendo que o teatro tem que ter o público ciente de que aquilo ali é teatro. Sacaste? Se eu tô assistindo alguma coisa e eu não sei que aquilo ali é teatro, eu automaticamente não sou público e aquilo ali automaticamente não é teatro. Só que tem um grande problema dentro inclusive do próprio teatro do oprimido, porque o teatro do oprimido, que é uma poética teatral de Augusto Boal, tem uma das suas raízes que a gente chama de teatro invisível, que é praticamente um teatro que ninguém sabe que é teatro. Obviamente, o objetivo aí é ser naturalista, e ele chega no meio de uma multidão, encena um conflito entre duas pessoas, normalmente usando temas polêmicos como racismo, machismo, homofobia, enfim. Ele encena isso no meio da multidão, no meio de uma galera, num restaurante, na rua e tal, e ninguém ao redor sabe que aquilo ali é teatro. E tem outros atores que ficam jogando lenha na fogueira lá, tipo, fazendo as pessoas irem contra um e irem a favor de outro e tal, e essa situação toda, do início, ninguém sabe que é teatro, durante, ninguém sabe que é teatro, e depois todo mundo vai embora sem saber que aquilo ali é teatro. Inclusive tem um risco muito grande de fazer esse tipo de encenação, porque já foi relatado de cara que fez aquilo, ele era um ator que estava fazendo um dos personagens que iam hostilizar uma vítima, né, que ia ser um cara preconceituoso, e até hoje não, né? Não vou dizer hoje, mas na época que me relataram isso, essa pessoa era hostilizada quando ela passava naquele bairro onde aconteceu essa encenação. As pessoas que reconheciam o rosto dele xingavam, falavam coisa, porque achavam que ele realmente era aquela pessoa que foi mostrada. E, gente, pensa aí, né? O pessoal assiste novela sabendo que tudo aquilo é armado e ainda chegam os atores que representam os vilões. Imagina na vida real, né? Putz, você nem saber que aquele cara ali estava atuando, você acha que ele era realmente aquilo ali. Nossa, muita gente pode até querer linchar o cara. Mas você tem noção de como é difícil de definir. Difícil, cara, difícil. E para encerrar, o livro fala, ele dá uma passeada aqui, não sei por quê, o que é que leva ele a fazer isso, mas ele dá uma passeada aqui entre atores da antiguidade, né, autores da antiguidade. E, bom, o que é que vale citar desses caras aqui? Vou até pegar o meu caderninho de anotações da faculdade para citar os caras que eu acho que podem ajudar você como nome-chave para pesquisas, mas eu não vou me aprofundar aqui. Então tá, vamos lá. Primeiro, as tragédias gregas. A gente tem Ésquilo, Sófocles e Eurípedes. São os 3 grandes tragediógrafos gregos, ok? Da antiguidade. Dou destaque aqui a Sófocles, sendo que você já ouviu falar de Ésquilo, quando eu falei do Téspis e o Ésquilo criando o diálogo. Mas o Sófocles, ele é um exemplo interessante aqui, porque Sófocles, ele era o cara que fez Édipo, o rei. E Édipo foi tido por Aristóteles como a tragédia modelo, a mais perfeita, a maravilhosa, marsupimpó. Sófocles. E aí, vale essa menção honrosa aqui, né? O cara, ele tem tido como a grande tragédia da história ali por Aristóteles. E a gente tem na comédia, vou citar aqui 2, Aristófanes e Menandro. Então, eu repeti aqui Aristófanes para você não confundir com Aristóteles. Aristóteles não escreveu peças. Aristófanes era um comediógrafo, escrevia as comédias, ok? Por fim, basta isso daqui. Eram todos gregos, ok? As relações deles com a tragédia, com a comédia, é algo muito específico de teatro. E eu mesmo não gosto, eu até gosto, só que, não sei, é algo que não me atrai tanto assim quanto falar de outras partes. E eu não acho que, enfim, como eu falei, tudo isso aqui, infelizmente ou felizmente, não sei, não vai ser cobrado em vestibulares e tal.
E então eu tô falando aqui pra você a parte que eu acho mais legal do estudo de teatro e que eu acho que é mais interessante de você ficar se ligando. Mas todo conhecimento é bom, então se você se sentir interessado sobre essas partes mais antigas, você manda um feedback para mim e a gente pode até abrir isso em debate com Ronald e etc. Sobre teatro digital, aqui no finalzinho, vale eu falar para ti sobre uma experiência que um professor me relatou que uma amiga dele teve. Se não me engano, foi uma amiga dele, foi, não lembro direito. Bom, era o seguinte, é um teatro, né, uma peça teatral que os atores, eles estavam à distância, cara. Estavam à distância. A peça acontecia lá no teatro, no edifício, as pessoas iam assistir, mas os atores, eles estavam fazendo videoconferência, né? Então, bem interessante, é um teatro digital. Hoje a gente está experimentando isso um pouquinho, mas é aquele limiar, né? Daqui pra cá é o que? Ainda é teatro ou já é cinema? Né? Lembra daquele conflito? E aí a gente tem um teatro alternativo e é isso daqui, ó. Esse daqui, o teatro feito nos interiores, feito pelas pessoas que não têm uma condição financeira para fazer um grande teatro. O teatro de rua é o que fortalece. O teatro nasceu na rua, né? O teatro nasceu nos festejos a Dionísio dentro da narrativa nas ruas, cara, nas ruas. E mesmo se não fosse nos festejos da Dionísio, o teatro não nasceu certamente num edifício teatral. Cada tribo, em cada local do mundo, ele nasceu nos festejos locais que não aconteciam em um edifício, aconteciam a céu aberto. Então, a rua é um local extremamente emblemático para o teatro, é uma parada linda, sabe? E o circo é uma outra expressão artística que bebe muito do teatro, tem muitos elementos teatrais. O palhaço, que é um dos seus maiores símbolos, veio de um movimento teatral, então é uma coisa muito legal de estudar, muito legal da gente matutar, ok? Mas é isso, a gente já se alongou muito, não sei nem se vai dar pra gente conversar depois, eu perdi o time, mas enfim, se der, deu, se não der, a gente conversa amanhã durante a aula de ciências, sexta-feira durante as aulas de teatro, não tem problema. A gente tem que papear bastante e vocês têm que estar preparados para terça-feira chegar aqui, ó, e encher os convidados de perguntas. Eles estão atiçados, estão confiantes em vocês, hein? E eu estou de olho. Agora volte lá para a sua sala de aula maravilhosa e um abraço, um cheiro, um queijo. Não esqueça de fazer perguntas. Separar as perguntas se não separou e de fazer a sua obra de arte para mostrar para eles, ok? Então, vrus!